Hoje eu vou falar de diagnóstico e manejo da rejeição hepática. Transplante hepático pediátrico, o tratamento é o tratamento de escolha para doença hepática aguda e crônica terminal. Os tumores hepáticos e alguns erros no metabolismo também existe indicação. Geralmente é curativa, a recorrência da doença subjacente é incomum e a sobrevida dos pacientes é mais de 90% no primeiro ano pediátrico e 85% em 5 anos. Fiquei aqui para mostrar para vocês o tempo, a sequência de eventos que podem ocorrer nos pacientes no desenvolvimento de uma rejeição crônica ou ativa. Então, de acordo com o tempo, você pode ter. Então, uma disfunção hepática, você pode ter achados histológicos, que eu vou falar, ou insultos alternativos, como hepatite viral e autoimunidade. E a presença de anticorpo anti-HLA, que é detectável na circulação, que pode estar presente ou ausente. Então, o que é a rejeição hepática aguda? Ocorre em 40 a 60% no primeiro ano, a maioria nos primeiros 3 meses. A rejeição córtico-resistente aguda é 5 a 10% das rejeições agudas, quando não houver melhora bioquímico-histológica após dar 3 dias de bolo de corticoide, na presença de níveis adequados da imunossupressão basal. Isso é importante porque acontece e é um problema para quem trabalha com transplante. A rejeição crônica ocorre em menos de 10% em 10 anos de tratamento, que pode ser precoce ou tardia, e a rejeição mediada por anticorpos extremamente rara, que é mais comum em transplante renal. Então, para mostrar para vocês que a incidência de rejeição aguda é maior em crianças acima de 1 ano de idade, que é mais ou menos semelhante a partir de 1 ano de idade e menos frequente em crianças menor do que 1 ano. A rejeição aguda celular, como é que é o diagnóstico? É por icterícia, febre, dor abdominal, aumento da CIT, ou então um achado apenas laboratorial, a criança totalmente assintomática, com aumento das enzimas do fígado, TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina, leucocitose, eosinofilia e INR alargado, e a presença de anticorpo antidoador específico contra o HLA. E o diagnóstico da rejeição aguda é feita somente com histológico, utilizando os critérios de Banff. Então, esses critérios de Banff existem pontuações. Então, o patologista vê inflamação portal, inflamação do duto biliar, inflamação endotelial. E quanto maior a pontuação, mais grave a rejeição. Então, quando você tem um índice de 8, por exemplo, mostra que o paciente tem uma rejeição muito grave, um índice de 3, 4, uma rejeição muito leve. Histologicamente, vocês podem ver aqui um infiltrado inflamatório misto com predomínio de linfócitos, eosinófilos, plasmócitos e macrófagos e, eventualmente, neutrófilos. Mas o importante é que existe uma endotelialite, que é o que vocês podem ver aqui, o endotélio, que está sendo lesado por infiltração inflamatória de linfócitos, e aqui vocês veem a lesão do duto biliar, que é a característica da rejeição hepática aguda. É importante, friso, é só por biópsia hepática. Já a rejeição crônica é a principal causa de perda tardia do enxerto. A gente tem a rejeição crônica precoce e a tardia. A criança pode não ter muito sintoma, ou pode ter icterícia, prurido, sinais de obstrução biliar. O laboratório tem aumento das enzimas do fígado, gama-GT e fosfatase, e critérios diagnósticos histológicos, critérios de Banff, que também é utilizado, ou seja, o diagnóstico, clinicamente, a gente sugere, mas o diagnóstico definitivo sempre é histológico. Então, aqui vocês veem uma artéria hepática, você vê a veia porta, e aí você vê que no espaço porta tem menos de 50% de dutos biliares, que caracteriza a ductopenia. Ou então vocês veem aqui uma artéria
que aqui vocês estão vendo essas coisas mais branquinhas, são as células xantomatosas, que são os macrófagos na camada íntima do vaso. A rejeição já mediada por anticorpo, a paciente tem plaquetopenia, disfunção hepática aguda e febre, mais comum em crianças do que adultos. E a histologia, ela mostra uma necrose hepatocelular com uma lesão isquêmica que pode progredir para hemorragia intersticial. É importante que o C4D pode ser positivo, mas esse C4D a gente raramente encontra e não é específico de rejeição mediada por anticorpo. Quais são as recomendações sobre o tratamento da rejeição aguda? Baseio nos critérios de gravidade de Banff, volto a reafirmar a importância da histologia. A gente faz bastante biópsia nesses casos, em várias crianças a gente faz às vezes até mensalmente. A rejeição aguda, o que a gente faz? Aumento da dose do tacrolimus e ciclosporina, substituição da ciclosporina por tacrolimus. Quando a rejeição é moderada e grave, a gente faz 3 dias de bolo de metilprednisolona e em seguida depois a gente dá 1 miligrama por quilo por dia, com redução gradual da dose. Não esquecer que tem que ter um nível adequado de tacrolimus também para a gente tratar a rejeição. Se tiver muito baixo, não funciona, que não está imunossuprimido. Em caso de falência, de falha desse tratamento com molo de metilpred, nós utilizamos timoglobulina ou associação de micofenolato ou sirolimus. Então, a gente, como eu falei, dá bolo de corticoide, e muitas vezes a gente pode dar, quando o caso é muito grave, imunoglobulina com ou sem plasmaférese. Muitas vezes a gente faz o tratamento, não funciona, a gente pode dar rituximab para rejeição aguda precoce, o alvo é destruir as células B, ou então a gente pode dar bortezomib para rejeição aguda tardia, e o alvo são os plasmócitos. Quais são as recomendações para o tratamento de rejeição acrônica? Aumento da dose de tacrolimus, se a paciente está tomando ciclosporina, voltar para o tracolimus. Muitas vezes a gente associa uma terceira droga, que é o micofenolato, e no caso de não funcionar, a gente faz o retransplante. Recomendações ainda, conversão, a gente e falha de resposta indica transplante. Mesmo quando parece haver completa ductopenia, tratando pode haver reversão do quadro. Temos que pesquisar a não adesão do tratamento, que é bem frequente, não é bem frequente, é mais frequente nos adolescentes. A fibrose, quais são o que pode acontecer ao longo de muito tempo com transplante? Fibrose do enxerto ocorre em 60% dos pacientes 10 anos pós-transplante. Existe uma correlação significativa entre o enxerto parcial, menor idade do receptor, aumento da discrepância idade doador-receptor, o tempo de isquemia fria prolongada, principalmente quando é cadáver, anticorpo antidoador DSA, de novo, elevado, e o transplante intervivos versus doador falecido não tem diferença significativa em termos do aparecimento de enxerto. A rejeição aguda, 10% de perda tardia do órgão, trombose da artéria e complicações biliares ocorrem em 10% de perda tardia do órgão, e rejeição crônica em 30% de falha do órgão. Fatores preditivos de falência tardia do enxerto: transplante por doença maligna, que volta a doença, por insuficiência hepática quando a câncer é muito, muito grave, cirurgia nos primeiros 30 dias após o transplante, mais do que 5 admissões hospitalares no primeiro ano pós-transplante e vários episódios de rejeição aguda córtico-resistente. Então, agora, o objetivo da imunossupressão, sem dúvida, é baixar, prevenir a rejeição e promover a tolerância. Então, doses mínimas de imunossupressão, baixa toxicidade. São utilizados vários imunossupressores com ampla variação de doses e esquemas terapêuticos.
Novos agentes de imunossupressores são utilizados na prática off-licença e não existe dados baseados em evidência. Então, a gente usa, utiliza, mas não tem nada muito dado baseado em evidência, uma vez que nós temos que utilizar os imunossupressores pós-transplante de fígado. Então, para vocês terem uma noção como é que é a via de ativação, né? Então, o antígeno do doador processado pela antígeno APC, né, a célula apresentadora da célula apresentadora do hospedeiro, existe uma apresentação indireta do antígeno e ou do antígeno do doador que estão presentes, no antígeno apresentador, né? Do doador. Então, existe uma apresentação direta do antígeno e que migram os linfóides, os linfócitos do baço ou linfonodos. Na realidade, o que acontece é que essa ativação, ela ativa as células T do receptor. Então, o que que acontece? Então, você tem o hospedeiro das células APC, as células apresentadoras de antígeno, né? Aqui, então, você tem as APCs, que eles encontram as células T em órgãos secundários, você tem um tráfego controlado dos receptores através de receptores da quimiocina. Então, quais são a ativação das células T e os sítios de ação? Então, você tem, primeiro, o sinal. O primeiro sinal que existe é o sinal do reconhecimento do antígeno do APC. O segundo é ativação de linfócitos. Tudo é a base de linfócitos que existe uma coestimulação. E o terceiro lugar que existe é um sinal de expansão clonal. E, finalmente, existe a inflamação. Então, você vê aqui a base, aqui você vê na célula, né, as células apresentadoras de antígeno, né? Então, você tem vários peptídeos, vários antígenos, e as medicações, elas agem decorrendo no sinal 1, no sinal 2 e no sinal 3. Então, as doses dos imunossupressores das crianças são maiores do que os adultos, para atingir os níveis séricos adequados. A farmacocinética própria dos imunossupressores, absorção, distribuição, metabolismo e excreção das medicações. Formulação ou manipulação para a forma líquida leva o risco de uma variação na concentração do medicamento. As soluções orais podem ser pouco palatáveis, interação com a dieta e outros medicamentos dos imunossupressores e, finalmente, a dependência dos adultos que administram os medicamentos. Qual é o maior tempo? Qual é a particularidade da criança? Em primeiro lugar, eu quero só dizer que cada criança recebe a imunossupressão individualizada. Não existe um padrão único para isso. Tem crianças que tomam uma quantidade muito grande de imunossupressor, outros tomam menor quantidade de imunossupressor. Qual a importância? O impacto do crescimento e desenvolvimento, o impacto da função renal, maior risco de infecções virais, bacterianas e fúngicas, maior taxa de doença linfoproliferativa e menor adesão ao tratamento. A minimização e individualização da imunossupressão reduz os efeitos negativos a longo prazo. Então, o transplante hepático pediátrico existe uma balança, né? Então, o sistema imune é para a gente evitar rejeição aguda, crônica e disfunção tardia. Por outro lado, existe a balança que, decorrente da imunossupressão, as crianças estão mais sujeitas a infecções, a tumores, a disfunção renal, diabetes, neurotoxicidade, hipertensão, retardo de crescimento e osteopenia. Então, na linha do tempo dos imunossupressores, começou em 1960, que é o primeiro transplante, aí começou com o esteroide e azatioprina, seguido na década de 80 da ciclosporina e azatioprina e aparecimento do KT3, já na década de 2000, os inibidores das interleucinas, que é os inibidores ciclosporina e tacrolimus, e finalmente, mais tardiamente, em 2010, o aparecimento de
inibidores do TOR, que é o everolimus e sirolimus. Então, você tem os corticoides que inibem a transcrição da citocina pelas células apresentadoras de antígeno. Os inibidores da calcineurina, que é a ciclosporina e o tacrolimus, que inibe a transdução do sinal 2, que eu mostrei para vocês. A azatioprina inibe a síntese da purina e DNA e previne a proliferação das células T. O ácido micofenólico inibe a síntese da purina do DNA e previne a proliferação das células T. E os inibidores do mTOR, que inibe a transdução do sinal 3 e previne a proliferação das células T, que é o sirolimo e o everolimo. Outros agentes imunossupressores que podem ser dados em casos mais graves, que interferem tanto nos sinais 1 como nos sinais 3, que são os antimonoclonais, né? E os depletores da célula T são os antirreceptores de interleucina 2, o basiliximab e o daclizumab, e finalmente temos o belatacept, inibição do sinal 2, e o daclizumab, que compete com o CD28 para a ligação do CD80 e CD86. Então, a indução da imunossupressão se dá em 3 fases. A indução, que visa inibir o reconhecimento imune e bloquear os linfócitos imunoativos. E a manutenção, que previne a estimulação do sistema imunológico por meio de bloqueio de receptores moleculares específicos e, finalmente, o tratamento da rejeição. Então, a primeira coisa que eu vou falar é do corticoide, que é o mais comumente utilizado. A gente começa com altas doses, diminui, depois a gente tira, dependendo da etiologia da doença. É a terapia sempre terapia inicial de qualquer rejeição aguda, e os efeitos adversos levam ao desenvolvimento de protocolos livres de esteroide. Ele inibe a ligação anticorpo e corticoide, regula a expressão da interleucina 10, regula, né, a síntese de interleucina 2, interleucina 6 e interferon gama pelas células T, e imediatamente a gente utiliza durante o transplante, após a perfusão do enxerto, e é 100% terapia de tratamento de rejeição. Atualmente existem vários grupos que utilizam outras drogas e eles não utilizam o corticoide na fase inicial do transplante. O tacrolimus, ele inibe, aqui onde age o tacrolimus. O tacrolimus, ele inibe a produção de interleucina 2 e de interferon gama. É 100 vezes mais potente, ele é 100 vezes mais potente que a ciclosporina. A biodisponibilidade é 5 a 67%, né? A dose é 0,15 miligramas por quilo, e o pico é de 0,4 a 3,7 nanogramas por ml, e é metabolizado no fígado pelo citocromo 3 a 4. A ciclosporina é mais ou menos parecida, né? Ela diminui a ativação, ela liga-se à ciclofilina intracelular, diminui a ativação da calcineurina, diminui a produção da interleucina 2, portanto, tem uma menor resposta das células T e dos antígenos de classe 1 e 2, e diminui significativamente a cascata da rejeição. A ciclosporina pode ser absorvida no jejum e entra no sistema linfático, o pico é de 2 a 4 horas, a meia-vida é de 15 horas. Pode ser dado também por via endovenosa. É importante que o nível sérico depende de fatores genéticos e ambientais. Polimorfos genéticos, que é do citocromo P450, função do enxerto, replicação do vírus C nos adultos, e certos alimentos e drogas que diminuem o nível sérico da ciclosporina. Uma outra droga que pode ser utilizada é o basiliximab. Então, o basiliximab, se vocês forem ver, ele age na rejeição aguda, numa proporção relativamente, tem gente que usa basiliximab em vez de dar corticoide na indução. Nós também utilizamos no nosso grupo, nos casos muito graves, que as crianças vão muito graves, e também na insuficiência hepática aguda grave fulminante.
A sobrevida do enxerto utilizando apenas basiliximab e depois a gente entra com tacrolimus posteriormente, a sobrevida é muito alta, acima de 95% em 3 anos em alguns grupos, e em 2002 era 50%. Mas é uma possibilidade da gente poder utilizar essa droga nos casos muito graves, na fase inicial da imunossupressão das crianças. Esse basiliximab, portanto, é um anticorpo antimonoclonal contra receptores de interleucina 2, ela bloqueia a proliferação das células T e é menos imunogênica do que o KT3. A gente nunca viu efeito adverso utilizando o basiliximab, ou pode ser usado o daclizumab, aqui que ele age na interleucina, contra os receptores de interleucina 2. Outra droga que pode ser utilizada, desde que tenha uma rejeição aguda celular que não responde a corticoide, que não responde ao aumento de tacrolima, a gente pode usar a timoglobulina. É um anticorpo preparado e imunizado coelhos contra populações mistas de timócitos, age contra múltiplos antígenos de células T, CD2, CD3, CD4 e CD8. Pode levar a uma profunda linfopenia por muito tempo, né? E captação de células opsonizadas. E a repopulação ocorre em 3 a 7 dias, mas a gente tem visto que o CD3 fica muito baixo por muito tempo. Uma outra droga que pode ser utilizada em conjunto com tacrolimus e corticoide é o micofenolato mofetil sódico. Eles agem seletivamente na proliferação dos linfócitos T e B aqui, e não causa neuro nem nefrotoxicidade. A gente utiliza muito nos casos das crianças que têm insuficiência renal pós-transplante para diminuir o nível de tacrolimus e inibir que essas crianças tenham rejeição aguda celular. Minimizando os efeitos adversos dessas drogas, a gente reduz a redução da droga para não piorar os problemas pré-existentes, em geral disfunção renal, ou para prevenir complicações a longo prazo. A estratégia é a redução da dose dos inibidores, né, da ciclosporina, e suspensão desses imunossupressores. É importante que a gente sempre tenta diminuir esses inibidores, né, esses inibidores, por quê? Porque você leva a lesão renal e pode levar futuramente a criança com insuficiência renal no adulto, necessitando de transplante renal. Estratégias para diminuir a incidência da disfunção renal, anticorpo anti-leucina 2, início tardio dos inibidores, né? E manter níveis baixos de micofenolato. Conversão dos inibidores para sirolima, a gente tira o tacrolimus ou então a ciclosporina e passa para o sirolimo, manter volume intravascular adequado, evitar, né, drogas nefrotóxicas, e diagnosticar e tratar a hipertensão arterial. O sirolimo, portanto, chama-se rapamicina, né? É um macrolídeo produzido pelo Streptomyces. Ele age de uma maneira estruturalmente, ela é parecida com o tacrolimus. Ele bloqueia a transdução do sinal 3, que previne a proliferação das células B. Então, o sinal 3 é proliferação das células B e tem um efeito antiproliferativo. A gente usa muito na rejeição crônica indicações em associação com tacrolimus e corticoide e na disfunção dos inibidores, como disfunção renal, a microangiopatia trombótica e doença linfoproliferativa. A gente nunca teve de microangiopatia, tivemos dois casos de microangiopatia trombótica decorrente do tacrolimus. E é o transplante hepático por hepatoblastoma e angiosarcoma, a gente utiliza o sirolimo. Aqui para mostrar para vocês que a melhora da função renal, quando a gente a gente faz a mudança para sirolimo, diminuindo substancialmente o nível de creatinina
desses pacientes. Então, é importante que a gente pode utilizar o sirolimo na introdução desses pacientes para melhorar a função renal e o controle da rejeição. Outra droga que é muito semelhante, que é outro inibidor do mTOR, junto com o sirolimo nos que age no sinal 3, chama everolimo. Os adultos usam muito everolimo, nosso grupo usa mais o sirolimo. Absorção rápida com pico de 1 a 2 horas de jejum e alimentos gordurosos retardo a absorção. Recomendações sobre a imunossupressão. Imunossupressão básica, fase de manutenção, primeira linha, tacrolimus e prednisona, suspender o corticoide em 3 a 6 meses, não suspender corticoide nos casos de hepatite autoimune, colangite esclerosante ou evidência de rejeições, e a primeira linha é quando você tem que tirar o tacrolimus por algum outro motivo, ciclosporina, quando os casos de intolerância ou eventos adversos. Na fase de manutenção, recomenda-se suspender o tacrolimus nos casos de alergia e neoplasias, reduzir a dose de tacrolimus nos casos de doença linfoproliferativa e insuficiência renal e associar, substituir o tacrolimus por sirolimo ou everolimo. Na fase de manutenção, a gente pode manter o sirolimus, utilizado em combinação com corticosteroide e micofenolato. A gente usa em conjunto com tacrolimus e corticoide, o sirolimo na rejeição crônica, isso é muito importante. E a azathioprina, eventualmente, a gente pode utilizar nos casos de hepatite autoimune de novo ou hepatite autoimune recorrente. A tolerância operacional. O Banff, ele fala que paciente operacionalmente tolerante, quando não desenvolve sintomas clínicos e não apresenta evidência bioquímica ou histológica de lesão hepática, após grandes decréscimos ou suspensão total da imunossupressão. Isso é tolerância operacional. Os estudos pediátricos são muito limitados, ocorrem 15, 60% dos receptores selecionados, é muito raro. Então, existem nos Estados Unidos grupos que estudam a tolerância, que no futuro é uma luz para nós tentarmos tirar esses imunossupressores, porque dão efeitos adversos, às vezes, muito graves. Então, era isso que eu ia falar. Muito obrigado. Qualquer coisa, estou às ordens.